E nós convidamos agora a Vera Valente para conduzir a palestra Cenário e Desafios Atuais e Futuros da Saúde Suplementar. Com mais de 26 anos de experiência, a Vera Valente tem uma trajetória marcante no setor, tendo ocupado posições de liderança no governo federal, em empresas privadas e em entidades representativas da saúde. Foi diretora executiva da FenaSaúde de 2019 a 2025. Com vocês, Vera Valente. Tem o PPT, né? Eu tenho o PPT. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Newton Nunes pelo convite. Muito honrada de estar aqui falando para vocês. Parabéns, doutora Tânia, pelos seus diamantes. Né? Eu fiquei muito impressionada, em menos de 24 horas, o que eu vi no Piauí, porque eu só conhecia Barra Grande, agora eu tenho que voltar mais. Mas de ver o trabalho de excelência que o doutor Newton está fazendo. A gente fala de acolhimento em saúde, o doutor Newton faz realmente um trabalho de acolhimento das crianças. Eu falei para ele, tem que colocar isso no Fantástico, de tão incrível que é. A fala da doutora Tânia, essa empolgação com o estado do Piauí. Eu reparei que, quando tocou o hino do Piauí, várias pessoas cantaram. Eu duvido que, se colocar no auditório desses em São Paulo, alguém sabe o hino do estado de São Paulo. Então, esse sentimento de pertencimento, o doutor Ivan, o que ele mostrou, estou voltando muito impressionada e muito entusiasmada, porque o Nordeste é muito importante, a gente precisa ter profissionais de saúde. O mapa de distribuição do profissional de saúde no Brasil é muito desigual. Então, esses diamantes têm que se formar e se manterem aqui, ajudando a crescer uma região tão importante e rica para o Brasil. Então, vamos lá. O doutor Torelli... Aonde que eu passo aqui? Aqui? O Torelli, preciso da sua... O doutor Torelli, ele deu um spoiler aqui de algumas coisas que eu vou falar, né? Mas é porque estamos todo mundo alinhado. Falando do papel das operadoras, você tem hoje, cuidamos, como ele mostrou, de 52 milhões de brasileiros, mas o que eu acho que precisa ter um entendimento é que nós funcionamos como uma grande rede de irrigação do sistema de saúde privado. 81% das receitas dos hospitais e 74% da medicina diagnóstica vem das operadoras. Então, ter uma consciência disso e que a gente, para crescer esse setor, a gente tem que crescer todos juntos, ou seja, quando a gente fala de, olha, esse setor vai diminuir, as operadoras estão numa situação ruim, vai sempre existir operadoras e vai sempre existir o sistema de saúde privado. Mas as medidas que estão sendo adotadas, elas podem tornar esse sistema cada vez mais elitizado, ou cada vez mais inclusivo. E aí todos nós temos que ser parceiros nesse movimento. Então, eu faço a analogia da caixa d'água. Todos os recursos entram pelas operadoras via seus contratantes e irriga toda a rede de saúde privada no Brasil. Reduzir as operadoras, reduzir o número de beneficiários, vai ser uma redução dessa saúde privada. Mapa assistencial, as operadoras cuidam muito bem, 1,93 bilhão de procedimentos em 2024, que se dividem em consultas, pronto-socorro, internações, partos, etc. E, quando a gente olha a distribuição dos beneficiários, você tem que mais de 70% está em medicina de grupo, cooperativa médica e seguradora. Então, temos aí uma participação importante nessa composição. E eu gosto, não é mostrar nada catastrófico, viu, Rafael? Mas esse setor, toda vez que ele é olhado de forma agregada, ele é distorcido. Né? Eu sou uma crítica disso. Até recentemente, quando divulgaram os últimos dados, eu falei com a jornalista, acho que do Globo, falando disso. Quando você agrega os números, você distorce. Então, primeiro, você não pode olhar só o retrato, você tem que olhar o filme. É uma frase até do Paulo Renato, ministro da Educação, do Fernando Henrique. Se você pega, você tem um histórico de 2021 a 2023 de prejuízo e de prejuízo operacional.
começou uma recuperação. Mas essa recuperação, ela está sendo olhada aqui como valor agregado do setor. E que bom que tem uma recuperação. Eu quero eu quero ser cliente de uma operadora com saúde financeira, para quando eu precisar, eu poder contar com ela. Mas você tem que olhar sempre o filme e nunca esse retrato. E aí, eu acho que o Torelli falou, mostrando de uma outra forma, a gente teve um crescimento de beneficiários, né? A gente está no número, ele colocou desde 14, a gente está no número próximo, um pouco maior que 2014, mas olha o quanto que é curioso esse setor. A gente aumentou 8,6% de beneficiários entre 19 e 24, só que o resultado líquido caiu 28%. Por quê? São os planos mais baratos, de menor valor agregado, migração para planos mais baratos. Então, quando você olha só o número total, nossa, 52 milhões de brasileiros, você tem que olhar isso numa outra perspectiva. E, mesmo quando esse valor agregado, o setor está melhorando o resultado, você tem ainda que quase 45% das operadoras, 284, elas têm o resultado negativo. E isso envolve quase 14 milhões de pessoas. Ou seja, quando a gente olha a operadora é uma coisa, mas quando você olha o número de beneficiários que se prejudicariam se essa situação não for modificada, é muito relevante. Rafael, sinistralidade, né? Ele falou, fui na apresentação sua, provavelmente foi 22 que eu falei dos quase 90% de sinistralidade. Hoje está um pouco abaixo de 2019. Mas também é outro dado que, olhado assim, ele é distorcido, porque a sinistralidade ela é muito diferente. Questões regionais e modelo de negócio. Uma operadora verticalizada, que tem um controle absoluto dos custos, ela tem uma sinistralidade completamente diferente de quem, né, quem tem um cliente, um paciente, que transita livremente pelo sistema de saúde. Então, isso também, na minha opinião, deveria ser olhado de uma outra forma, até porque isso é utilizado para a ANS no cálculo do reajuste do individual, que traz uma grande distorção. Ou seja, algumas operadoras não vendem o individual mais porque o reajuste não fecha a conta, porque o gasto é muito maior do que aquele reajuste aplicado. Entretanto, algumas verticalizadas, esse reajuste é maior do que o necessário. Então, esse tipo de distorção, se você quiser um sistema de saúde mais inclusivo, tem que ser corrigido. Desafios na saúde suplementar. Torelli já deu um spoiler. A gente sempre fala da longevidade. É bom viver mais, mas custa. Então, ele comentou, né, da questão de que o que a França levou 115 anos e os Estados Unidos 70, a gente fez com uma velocidade muito maior. E aqui, eu sempre falei que a gente está ameaçado, o setor está ameaçado, porque esse envelhecimento quebra o pacto intergeracional. Só que a gente está vivendo uma coisa muito estranha, que é esse índice de crianças com transtornos globais de desenvolvimento, com TEA, que fez com que o custo dessa entrada, né, desse paciente mais jovem, ficasse muito alto. Então, no Brasil, a gente está vivendo, né, doutor Newton, uma coisa meio diferente, que você não necessariamente tem essa lógica do que os mais novos ajudam a compensar uma conta maior dos mais idosos. Novas tecnologias, eu gosto de falar disso. Quando eu fui apresentada, eu acabei não mencionando, eu fui responsável pela implantação dos medicamentos genéricos no Brasil, como gerente da Anvisa, e do qual eu muito me orgulho, porque ampliou o acesso da população a medicamentos. Então, e fui diretora da Interfarma, Indústrias de Inovação. Então, esse assunto é um assunto que eu particularmente conheço. E esse é um desafio de qualquer lugar do mundo, né? Como você pode, com recursos finitos e com a velocidade da inovação, dar acesso, o melhor acesso possível, ao maior número de pessoas, o que não significa dar acesso a tudo que está disponível. E esse é um desafio global. E não necessariamente gastar mais em saúde é entregar melhor saúde. Então, quando você olha expectativa de vida e mortalidade dos Estados Unidos, que é o país que gasta mais em saúde, ele tem os resultados piores. Então, gastar mais não é necessariamente gastar bem. Então,
a gente tem que ter um enfoque na segurança do paciente, olhar que os estudos que são cada vez mais esses medicamentos inovadores de biotecnologia, eles são cada vez mais, se mostram potencialmente benéficos, não necessariamente comprovado. Existe um fast track do registro desses produtos, então não pode tomar que o registro na Anvisa significa que uma população pode ser exposta a esse produto que é via um pagador coletivo, seja o SUS, seja a saúde suplementar. Então, eficácia versus efetividade, a Anvisa olha a eficácia. Quando você olha a efetividade, menos de 1/3 das novas drogas aprovadas no FDA e EMA, que é a agência dos Estados Unidos e europeia, equivalente à Anvisa, oferecem benefício clínico ao paciente. E 2/3 dos tratamentos que entraram no mercado não trouxeram aumento na qualidade de vida nem sobrevida. Então, você tem aí uma equação complicada. Processos de incorporação. A avaliação de tecnologia em saúde, que é conhecida como ATS, é a ferramenta usada no mundo inteiro. Ela faz uma busca sistemática de evidências científicas para ver se aquele produto que foi registrado pode ser exposto a uma população maior via um pagador coletivo. E a nova tecnologia, parece óbvio, ela tem que prolongar e melhorar a qualidade de vida do paciente e ter superioridade à tecnologia existente. Não necessariamente o que é novo é melhor. O Brasil trouxe uma distorção inclusive para o nosso sistema de saúde, que é o tal do rol dinâmico. A gente não reajusta os contratos de forma dinâmica. Então, hoje, você tem entrada no sistema de produtos caríssimos que não foram precificados. Traz mais uma insegurança para o sistema. Então, no Brasil, você tem prazos equivalentes ao Canadá, Austrália e Inglaterra, sem ter o dinheiro desses países. A gente não negocia preço, esses países negociam. A gente não tem compartilhamento de risco e temos uma coisa esdrúxula que a lei trouxe, a lei recente, que é a incorporação automática do que é incorporado ao SUS. Então, você tem duas grandes entradas, via Conitec e via CoSaúde. E houve essa questão do que entrou na Conitec vem automaticamente para a saúde suplementar, só que não vem com o mesmo preço e nem com condições de compartilhamento de risco, o que muda muito o modelo do negócio. E aí, o que o rol dinâmico trouxe? Por exemplo, a incorporação do medicamento automaticamente, que foi incorporado ao SUS, como o Zolgensma, que é para a AME, custa 7,6 milhões de reais e 82% das operadoras, ou seja, 13%, não faturam um Zolgensma em um ano. Então, um enorme impacto para o resultado das operadoras. E qual foi a distorção? Ou seja, incorporou no SUS dentro de um determinado protocolo. Esse é o mesmo protocolo da saúde suplementar. Só que o que acontece aqui? Judicialização para as crianças que estão fora do protocolo. Aqui é um pagamento parcelado, 20% a cada 2 meses, condicionado a desfecho. Aqui não tem compartilhamento de risco, ou seja, concedeu, a criança tomou, acabou. E normalmente isso é feito por liminar, então, quando está fora do protocolo. Então, aqui, você não acompanha desfecho de algo que custa 7,6 milhões. E o preço no SUS é 5,4, na saúde suplementar, 7,2. Então, isso é o que a gente está vivendo se não tiver uma iniciativa importante em tornar o rol taxativo, avaliação de ATS e as condições de incorporação SUS-saúde suplementar sejam iguais. A gente está vendo com o Elevidys, eu não sei se vocês já tiveram casos, é um medicamento para Duchenne. O que é mais relevante? Ele foi registrado no FDA, foi registrado muito rápido, se você olhar, junho no FDA, outubro no Brasil, mas o que é mais relevante? Os estudos mostraram que ele não tem significância estatística. E aí, o que aconteceu? O preço dele foi definido pela CEMED agora em janeiro, ele está entre 12 milhões e 15 milhões, dependendo do estado do ICMS. Como é que o nosso sistema vai suportar isso? Então, teve uma recomendação pela não incorporação na Conitec, preliminar, ainda vai entrar em consulta pública. Se for incorporado na Conitec, vem automaticamente
para a saúde suplementar. E aí a gente fez um estudo, né, a FenaSaúde patrocinou um estudo com o Gessner e o Dr. Denizar, que mostra, num cenário agressivo, que só esse medicamento vai ter um impacto de quase 34 bilhões. Não, eu voltei, né? Espera. Interferências do legislativo. É um ambiente instável, com baixa compreensão do setor, um uso político do tema para se promover, para se eleger, centenas de projetos picados querendo modificar a lei e ampliar direitos, e uma dificuldade da compreensão das consequências econômicas. E aí, casos concretos. O rol exemplificativo foi uma lei do Romário, que queria se reeleger senador, e trouxe toda essa mudança de grande impacto, apesar do STJ ter tido o entendimento que o rol era taxativo. A 14.307, que trouxe esse rito acelerado, rol evolutivo, e trouxe a questão da incorporação automática. E, por fim, que vocês estão vivendo no dia a dia, quem está à frente das operadoras, a história da resolução da ANS, que trouxe o fim de limitação a terapias, de sessões de fono, de psicólogos, e isso foi, né, se mostrou, na realidade das operadoras, algo de muito impacto. E estamos vivendo, vocês devem estar acompanhando, como é para falar do cenário, temos aí iniciativas da ANS, a CP 145, que queria muito rapidamente mexer no reajuste de coletivos, em coparticipação em franquia, venda online e revisão técnica. Os dois primeiros e últimos são temas caríssimos para as operadoras, mas precisa de discussão. Então, tem o mandato de segurança da Abranja, que conseguiu suspender o prazo, pediu abertura de documentos e, caso se abra nova consulta pública, que se dê 90 dias. Mas são temas de muita relevância, de muito impacto, que precisam ser avaliados. E a CP 151, que o IDEC tentou barrar, que é o sandbox regulatório para planos de consultas e exames. Judicialização é outra jabuticaba brasileira, 570 mil processos, 219 em saúde suplementar, e a maioria negativa de cobertura, ou seja, querer coisas que não estão no rol. Cresceu 65% a judicialização na saúde suplementar, fácil dizer que vai superar o SUS rapidamente. Um estudo da AGV mostrou o mesmo cenário em São Paulo, e o que é mais grave, as decisões são favoráveis, na primeira instância 80% é favorável, o juiz não se vale de natijus, não se vale de parecer técnico, e prevalece uma análise do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da 9656. Fraudes, eu tenho falado muito disso, me orgulho, né, liderei essa campanha Saúde Sem Fraudes quando na FenaSaúde. É um tema, é a ponta do iceberg, um estudo feito pela UI mostrou o impacto de 34 bilhões. Eu acho esse número questionável, é difícil medir isso, porque é um iceberg, saber o que está embaixo e o que é fraude, o que é desperdício. Facilidades na digitalização, falhas na regulação. E aí você tem as principais fraudes: fracionamento de recibo, reembolso assistido, falsos procedimentos, não fez, mas pegou o recibo, ou fez um botox e pegou o recibo de algo que o plano de saúde paga, empresas de fachada, você tem crime. As operadoras começaram a agir, então, muitas ações no âmbito criminal e cível, e avanços necessários. Então, para mim, o primeiro parece meio sonhador, mas precisa entender o funcionamento desse setor. O Elton fala muito disso, né? A gente não gera recursos, a gente administra recursos dos contratantes. As medidas que impactam nos custos legais, regulatórias, do judiciário, vão impactar nos reajustes. O mutualismo, ou seja, todos pagam para algum usar, é um conceito, eu brincava, disse assim, fala um conceito que você quer internalizar na cabeça do jornalista, do juiz, do legislador, é isso, é o mutualismo, né? Todos pagam, mas nem todos podem usar. Recursos finitos, exige boas escolhas para dar melhor qualidade de saúde para o maior número de pessoas. Respeito aos contratos, parece uma coisa óbvia, mas não existe. Você contrata uma coisa e entra na justiça para pedir outra. E o entendimento da complementariedade. Se a saúde suplementar diminui, esse beneficiário vai para o SUS. Então, esse fluxo, ou se a saúde suplementar é mais inclusiva, esse paciente sai do SUS.
Fundamental na discussão de incorporação, o rol tem que ser taxativo, porque os recursos são finitos. A avaliação de tecnologia, de ATS, ela tem que ser para qualquer tipo de droga, seja infusional, seja independente da forma, seja hospitalar. Mudança na regulação da CEMED, tem uma consulta pública, é bom olhar isso, que é para você melhorar a negociação de preço com a indústria. Nós, Brasil, pagamos mais caro pelos medicamentos do que a Inglaterra, do que a Austrália. Isso é um absurdo, a gente subsidia o desconto que é dado em outros países. No caso da incorporação automática, como foi o Zolgensma, tem que ser nas mesmas condições de compartilhamento de risco e preço, e a gente tem que monitorar. Aí vem a questão dos dados, que a gente não tem no Brasil. Ou seja, alguém tem que dizer que aquele medicamento de 7 milhões teve o desfecho prometido ou não. Nós não temos esse acompanhamento com relação a nenhum tratamento. Judicialização é uma coisa perniciosa, é o maior desafio. A prescrição do médico, eu sei que tem médicos, estudantes de medicina, mas a prescrição do médico ela não pode ser tomada como o único fundamento para a decisão judicial. Ela é influenciada, seja pelas promessas da indústria, dos tratamentos maravilhosos, seja pelo desespero das famílias. A avaliação prévia, ou seja, a Conitec diz que não é para incorporar, a ANS diz que não é para incorporar. Isso é um fundamento para o juiz negar. O magistrado tem que se valer do NaTijus, porque ele não tem conhecimento técnico para dizer se aquela prescrição procede ou não. Na minha opinião, a indústria farmacêutica tem que ser chamada para os processos, ou seja, você disse que o Zolgensma para criança de 9 anos vai funcionar, vamos acompanhar o desfecho, senão você vai devolver o dinheiro. E o médico tem que ser responsabilizado. Porque eu sei que é polêmico falar, mas sim, você prescreveu. A indústria falou, olha, pode prescrever, porque você perguntar para a Novartis, vem cá, mas prescreveu para uma criança de 9 anos, e o teu estudo é para 6 meses. Fala, não, a liberdade de prescrição do médico. Espera aí, a liberdade de prescrição do médico, mas não é ele que paga a conta. Então, isso tem que mudar. E hoje existe muito advogado ganhando muito dinheiro, promovendo a judicialização junto a associações de pacientes. Essa litigância predatória ela tem que ser combatida. Estou terminando. Ampliação de acesso, criar mecanismos de acesso à saúde suplementar, aliviando o SUS. E essa discussão do plano de consulta e exames, ele precisa ser olhado. Você tem uma parte grande da população que se beneficiaria muito, que hoje está com cartões de desconto, nessas clínicas populares, se beneficiaria muito de algum produto da saúde suplementar que é regulado, para dar acesso a consultas e exames, que é a maioria das necessidades em saúde. A regra de copagamento e franquia ser olhada de forma mais pragmática, menos emocional, e o plano individual, porque é uma entrada importante, muita gente forma empresa para contratar plano de saúde, só que nessa regra de reajuste, que não olha modelo de negócio, não olha questões regionais, isso não tem como crescer, apenas em negócios verticalizados, porque controla o acesso. Fraudes tem que continuar na discussão, com medidas judiciais, mudança da lei, engajamento de todos. E aí, o meu último slide, né, até provocar o Torelli aqui. A gente precisa de prontuário eletrônico, mas não adianta ter só no hospital, com padrão, de cada hospital com seu padrão. Interoperabilidade, você só vai conseguir ter os benefícios dos dados coletados, falar de jornada do paciente, foco no paciente, benefício em saúde, valor em saúde, se você tiver dados, medir e interoperar. Porque hoje a pessoa vai num determinado lugar, faz uma série de exames, vai em outro, outro repete os exames, porque o paciente não tem obrigação de saber os exames que fez, e você tem um desperdício enorme nessa jornada, tem perda de qualidade, tem riscos e tem um desperdício. E aí, novos modelos de remuneração, eu coloquei de forma ampla, porque, né, o Torelli mostrou, é lógico, o hospital quer crescer, ter mais leito, ter mais paciente. Só que essa conta é uma conta cara. Então, a gente precisa rever a capacidade do sistema de pagar tudo isso. E qual é a capacidade, no caso da saúde suplementar? É a capacidade das pessoas e dos contratantes pagarem planos que, se você continuar com aumento de custos, serão cada vez mais caros. E aí, se eles forem cada vez mais caros, eles vão ser expulsivos. Se eles forem expulsivos, você diminui o tamanho do sistema como um todo. Então, esse engajamento, o maior engajamento de todos os players da cadeia produtiva, da prestação. Eu não acredito no engajamento do produtor de medicamentos, de insumos.
É uma outra lógica. O compromisso aqui tem que ser de todos que estão envolvidos em prestar o serviço ao paciente. Tem que ter uma agenda comum pela redução de custos, ampliação do acesso, eficiência e qualidade. Temos muitas coisas que nos unem, muito mais do que nos separa. Muito obrigada. Passei um pouquinho. Nós agradecemos a Vera Valente pela excelente palestra e recebe também um presente do CBEX Piauí, Chapter Piauí. Vamos fazer uma foto. Se posicione aqui, por gentileza. Olhando para lá. Muito obrigado, uma salva de palmas. Passamos então para o próximo momento.